meio empresarial colocou em uso uma expressão da língua inglesa. Você já ouviu falar em compliance? Pois bem, esse termo que quer dizer mais ou menos adaptação, adequação, correção, ou tudo isso ao mesmo tempo, depende de regras de conduta que precisam ser cumpridas. Mas será que o que vale para o mundo competitivo dos negócios pode ser também aplicado no âmbito das eleições? Para falar sobre esse tema, a Cidadania convidou o advogado Narciso Fernandes. Seja bem-vindo, professor Narciso Fernandes. Então, compliance tem definição, uma palavra só não cabe, né? Na verdade, conformidade, conforme falamos antes, mas não... Na verdade, compliance poderia ser, não dá para ser traduzido numa palavra só, mas em conformidade com algo. Você... Por exemplo, esse termo ele veio do mercado financeiro, propriamente. Então, era que o mercado financeiro funcionasse em conformidade com certas regras. Em adequação, né? Adequadamente uma adequação ótima, a uma regra, exatamente, a regras ideal, anteriores. Né? Não cabe numa palavra E aí só. você faz... Mas o termo compliance, ele engloba adequar a essa norma anterior e fazer um monitoramento, não só adequa e resolveu, não. Adequa e faz o monitoramento ao longo do tempo. Então, você tem os termos que as pessoas conhecem muito, ISO 9001, Sim. ISO. Então, aí desse ISO evoluiu para o compliance. São coisas diferentes, porque o ISO ele é um certificado, então eles analisam e dão um certificado para determinada empresa, e o compliance ele não é um momento específico. Você adequa e fica mantendo os procedimentos daquela forma que você adequou. Bom, na verdade, estamos, de uma certa forma, falando em melhoria de desempenho, correto? Exato. Então, mas aí eu volto àquele primeiro questionamento. Como aplicar? Porque no meio jurídico, no meio empresarial, no meio financeiro, a régua é uma. Uhum. Mas nas eleições as regras são bem outras. Como transpor isso para o âmbito das eleições? Veja, voltando ao termo compliance, ele foi primeiro usado no mercado financeiro, depois ele foi usado no mundo empresarial como um todo, e depois ele foi para o direito penal. É aqui que tem o gancho para trazer para as eleições. No direito penal, especialmente a cor de leniência entre empresas, para pagamento de multas, então, e o direito penal propriamente. Está em voga delação premiada, eu dou algo para o Ministério Público não me acusar de tão grave pena e etc. No direito eleitoral, ele parece um pouco com o direito penal, porque tem muitas regras de restrição de direitos. Horário, coisas que podem, coisas que não podem, pode distribuir brindes, não pode, pode camisa, não pode. No cada ano eleitoral, mais ou menos por fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral estabelece mais ou menos as regras. Exatamente. Para aumentar a confusão, estamos aqui na iminência de uma reforma política. Exatamente. Por isso que o desafio de discutir essa terminologia compliance no processo eleitoral, nas eleições propriamente dita, não no direito eleitoral, mas nas eleições, é um desafio e o melhor disso tudo é o debate que possa se dar a partir daí. Bom, em todo caso, parece que a gente não pode ter a pretensão de querer se antecipar ao que vem por aí, né? Mas, de uma maneira geral, quais seriam as linhas para um bom compliance nas eleições? Do ponto de vista do candidato, do ponto de vista do eleitor, do ponto de vista da justiça eleitoral, de cada um deles. Principalmente do ponto de vista da campanha, do candidato e todos os envolvidos na campanha. Então, o candidato, por exemplo, ele sabe que ele tem que ser, mesmo que mude a legislação eleitoral, ele sabe que ele tem que ser ficha limpa. Então, número 1, básico. Então, os partidos políticos, eles podem aplicar já as regras a partir de agora, a partir da filiação. Porque é um ano antes da eleição, para você ser filiado, um ano antes para ser candidato nas próximas eleições. No caso, 7 de outubro de 2018. Sim, as eleições, mas aí de 2017, a anterioridade anual para ser filiado. Então, nesse momento, você pode dizer, aquelas pessoas, novos filiados que pretendem ser candidatos no ano que vem, ele tem que minimamente atender às regras de ficha limpa.
Então, adequação. Veja que a gente volta àqueles termos. Adequação, conformidade, ficha limpa. A regra de ficha limpa hoje, vigente, ela é multifacetária, mas não ter sido condenado por tribunal de segunda instância. Mas aí eu lhe pergunto, caso daqui, depois de 7 de outubro, o entendimento do Supremo Tribunal Federal seja que não será mais que o condenado poderá recorrer até a última instância antes e não fica com a ficha suja. Quem era a ficha suja em 7 de outubro de 2017 ainda assim poderá concorrer? Se esse entendimento mudar com menos de 365 dias de eleição? Se o entendimento mudar, sim. Porque aí o tribunal ele vai delinear o novo entendimento. Mas seria necessário um novo julgamento do Supremo sobre essa questão. Por outro, eu vou inverter a pergunta. Hoje, se alguém não for condenado até o dia da eleição, está valendo a regra até a véspera da eleição. Sim. Se for condenado em segunda instância, numa instância coletiva que é dos desembargadores. Segundo grau. Do segundo grau, que são os tribunais regionais federais, não é isso? Ou tribunais de justiça. Tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais. Bom, aí já vemos uma interferência de uma outra justiça que não eleitoral. Né? Sim. Mas é muito frequente que, eu também já trabalhei em eleições, o desconhecimento de quem julga nos tribunais da própria regra. Por exemplo, uma regra para propaganda na televisão. Trucagem. O que é trucagem, o que é edição, o que é imagem externa e tal. Quer dizer, na verdade, os tribunais não estão instrumentalizados com técnicos para julgar isso, nem com rapidez. Veja, no caso de algumas coisas muito técnicas, é possível se fazer perícia, né, para fazer a avaliação técnica, uma coisa que foi extremamente técnica. E os tribunais já têm usado técnicos da Unicamp para avaliar áudio. E os tribunais têm usado desses técnicos do campo da tecnologia e da ciência para dizer o que cada coisa é e traz esse laudo para o juiz. Então, o juiz avalia a partir do laudo. Então, assim, o juiz não pode se arvorar no direito de saber todas as ciências. Ele vai consultar o especialista. Ele vai consultar o especialista. Então, com base no especialista, ele vem. Aí, a parte para a qual o réu de um processo, por exemplo, ele pode trazer um outro laudo de um outro especialista que chama-se aquele que vai... Você tem o perito do juízo e você tem aquele vai outro... contestar. Que seria o perito assistente, que é o perito que vai falar diferentemente do perito do juízo. Aí voltamos àquele velho assim, bom, vamos aqui o perito oficial versus Badam Palhares ou versus Ricardo Molina, que são os mais famosos do país. Sim. Aí o juiz vai analisar o conjunto probatório, não só aquela perícia. Ele analisa o conjunto probatório, ele faz inquirição de pessoas, ele ouve testemunhas. Aí, com o conjunto probatório, inclusive a perícia, aí ele analisa e ele pode dar o veredito, a sentença ou a decisão judicial baseado em todo o conjunto probatório. Bom, aí eu vejo uma dicotomia, uma divisão entre o que é compliance do ponto de vista da justiça eleitoral, que é fazer cumprir a lei, sim, e o que é compliance do ponto de vista do candidato, que é conseguir ser eleito. Sim. Então, há duas forças opostas aí, não? Não diria opostas, porque, na verdade, quando a gente fala de compliance, nós estamos dizendo assim, adequar-se ou estar em conformidade com. Se os partidos tiverem uma visão de adequarem seus candidatos previamente, esse que tiver essa visão, ele vai sair na frente. Por quê? Você pode, por exemplo, ter um candidato, vou dar um exemplo específico, tem um candidato que tem uma condenação de primeiro grau. Esse candidato, esse político filiado, não é candidato ainda, ele é muito importante para aquele partido. Se ele fizer uma avaliação no início do ano de 2018, vamos dizer, de regras... Possibilidade dele ser... De possibilidade, de regra... Devia ser condenado em segunda instância. Pois aí ele adequa aquilo às regras de compliance. Ele vai fazer o quê? Aquele que tem um risco, ele vai atuar naquele risco. Porque a regra de compliance é isso. Você vai valorizar as suas potencialidades e você vai blindar as suas fragilidades.
Então, veja que, do ponto de vista do partido, é relevante. Você pega uma situação que você age sobre ela previamente, antes de pedir o registro de candidatura, e você pode construir mecanismos. Por exemplo, julgou em primeiro grau, aí vamos ver, vamos fazer recurso, vamos ver que tipo de intervenção jurídica legal, dentro da legalidade, você possa fazer naquele caso e verifica, não, esse aqui não será condenado antes para estar na ficha limpa, por exemplo. Previsões, né? Sim, mas esse aqui está muito complicado, então é melhor a gente não investir nesse candidato aqui, porque pode nos dar uma dor de cabeça lá na frente. Então, você acha que a iminência do distritão muda isso? Porque agora parece que não vamos mais ter os puxadores de voto, se o distritão for aprovado. Influencia bastante. Influencia bastante, mas veja, em existindo o distritão, todas as propostas estão incluindo a possibilidade de ainda ter uma parte que vai estar na proporcionalidade, né? Eles estão querendo fazer 50% de uma forma, 50% de outra. Tem várias possibilidades. Mas tem uma regra que não está causando muita polêmica. Eu acho que não está causando polêmica nenhuma, que seria uma espécie de pré-registro no mês de fevereiro. E isso praticamente ninguém fala, porque é daquelas cartas na manga. Pois é. Na justiça você não pode perder data, perder prazo. Perdeu o prazo, exatamente. Você está perdido. E todos os projetos de reforma que está na Câmara, está sendo discutido, isso não está no isso rol, não muda. Não está no rol das polêmicas. Não está no rol das polêmicas. Não está no rol que os partidos tenham oposição a isso. Seria um pré-registro de candidatura em fevereiro. Ou seja, em isso se passando dessa forma, os candidatos têm que estar em condições no mês de fevereiro. Por que esse pré-registro no mês de fevereiro? Para que a Justiça Eleitoral tenha tempo hábil de analisar os pretensos candidatos. Hoje a regra é que você se registra lá em agosto e a Justiça tem até a eleição. Em agosto do próprio ano da eleição? Do próprio ano da eleição. E a Justiça tem até a eleição para julgar os casos. Muitas vezes o candidato... É julgado depois, né? É julgado depois. Às vezes o candidato é cassado nas vésperas, tem as datas, tem os prazos, não vou entrar aqui nos detalhes dos prazos, mas às vezes não dá tempo de tirar o nome da urna e ele não é mais candidato. E o eleitor vota num candidato que não tem nenhuma validade mais para concorrer. É uma coisa que eu nunca entendi. Acontece. Embora o meu pensamento aqui não seja importante, eu confesso que, como muitos cidadãos que tomam contato com essa realidade, é que a Justiça Eleitoral ela não age de motu próprio. Ela precisa ser provocada para agir. Essa é uma regra do Poder Judiciário, né? O agir de ofício tem que ser nos autos de um processo. Passa um elefante ali, ei, Justiça Eleitoral, está passando o elefante, isso não pode. Não tem. A Justiça Eleitoral, no dia da eleição, ela tem pessoas que andam na cidade. Ela tem, assim, alguns agentes do TRE, mas, imagine, nós temos vamos dizer uma hipótese, né? 3 candidatos fortes disputando um governo de Estado, por exemplo. Sim. É de se esperar que um grupo fiscalize o outro. E eu sou advogado eleitoral, já fiz eleições de candidatos a governador, prefeito de capital e atuei nas 3 instâncias. E, assim, monta-se a equipe de fiscalização. Mas aí eu já passei pela seguinte situação. Um candidato que era o mais fraco, tinha muito menos recursos, tinha todo dia que responder a direitos de resposta, interdições, porque o outro tinha contratado uma banca de advogados famosos que ficava lá o tempo todo ocupando, enfim, na prática, retardando os efeitos do cumprimento da justiça. Exatamente. Isso ocorre porque, olha, hoje no Brasil, disputa eleitoral é um trabalho muito, vamos dizer assim, é uma estrutura, é um trabalho técnico, assim, com muitas estruturas. Estrutura de mídia, estrutura de jurídico. Cuja compliance não necessariamente coincide com o cumprimento da justiça. Sim, mas... Muitas vezes até tentar fazer bypass para evitar o cumprimento da justiça. De certa forma, se você
puder analisar do ponto de vista assim, o que fazer para que meus candidatos principais, vamos dizer o parlamento, o que fazer para eu blindar meus candidatos principais? Se você olhar por esse enfoque, você tem 5 candidatos ao parlamento principais e você fazer um checklist da vida dessas pessoas. Nessa medida, você vai encontrar os pontos frágeis. Olha, isso aqui pode ter sofrer um pedido de impugnação de registro de candidatura por conta desse. Se você faz isso antecipadamente, aí é que eu digo, aplicando as regras de compliance num processo eleitoral, você faz isso antecipadamente, você sai na frente em relação ao outro que não fez. Então, do ponto de vista da campanha e do partido político, isso é uma coisa vantajosa, porque você sai na frente. Os candidatos, eles procuram as melhores TVs, os melhores estúdios para gravar, eles procuram, hoje está na moda, os melhores marqueteiros para planejar a campanha, etc. Mas nós temos no Brasil uma visão do judiciário como uma visão da litigância. É uma visão do eu vou entrar na justiça, eu vou colocar o outro na justiça, eu vou para uma disputa. Se você fizer isso previamente, você vai evitar ações judiciais contra você. Estou imaginando um partido pensando assim, uma campanha. Você vai evitar ações judiciais contra você e você pode fazer isso de modo reverso. Outra coisa assim? Que pode ser aplicado. Por exemplo, você passa um pente fino nos seus candidatos e nos adversários. Identifica seus concorrentes e vai fazer o máximo. E faz nos seus adversários. Então, quando aqueles seus adversários protocolizar o registro de candidatura deles, você já tem a ficha toda e você sabe juridicamente quais os pontos frágeis de cada um e você sabe em qual você vai agir. Bom, nós tivemos uma grande mudança no financiamento das campanhas, que foi já na eleição passada para os prefeitos e vereadores, em 2016. Não houve financiamento, pelo menos oficialmente, não houve financiamento empresarial. Sim. Mas, segundo a própria Justiça Eleitoral, isso tornou a fiscalização praticamente impossível. Sim. Há ministros, inclusive, que disseram que milhões de identificações de CPFs foram utilizados de forma fraudulenta para contribuições. A gente não corre o risco de novo acontecer na eleição do ano que vem disso? Essas últimas eleições foram as primeiras. Não estou aqui defendendo a volta do financiamento empresarial. Sim, essas foram as primeiras eleições, essas últimas, que não houve financiamento empresarial. Então, nem o TRE, nem o TSE sabia como lidar com isso, nem os candidatos. Então, foi uma coisa assim, vamos testar isso, como é que vai ser. Então, muitos candidatos pulverizaram o financiamento a partir das pessoas físicas, só que a lei diz que uma pessoa física só pode fazer uma doação até 10% do faturamento da renda bruta do ano anterior ao ano eleitoral, ou seja, esse ano de 2017 é que está medindo aquilo que as pessoas vão poder fazer doações. Então, no ano que vem, o ano de 2017, quanto o cidadão José dos Santos teve de renda? Teve 100 mil, então ele só pode doar 10 mil, até 10 mil. Então, assim, aí eles houve uma pulverização disso. Então, o financiamento, o fim do financiamento empresarial naquele momento trouxe algumas dificuldades adaptativas mesmo do TSE, inclusive vamos dizer assim, de fiscalização. Já avançou em algumas coisas do tipo compartilhar os arquivos da Receita Federal com os arquivos do Ministério Público Eleitoral com os arquivos do TSE. Mas isso demora também para ser... Pois é, mas eu estou dizendo, já avançou... Para ver esse cotejamento. Mas isso hoje está meio que online, ele já tem essa capacidade. Das eleições para cá e por alguns aprendizados que os órgãos judiciais tiveram, isso já está, por exemplo, as declarações de imposto de renda, elas já estão disponibilizadas e já podem fazer esse cotejamento. O Ministério Público Eleitoral, logo no pós-eleição dessa última eleição, ele recebeu uma lista de todas as pessoas que ultrapassaram as doações baseadas na renda do ano anterior. Eles não receberam a quebra do sigilo fiscal. Eles receberam uma lista e disseram, olha, essas pessoas, pela Receita, eles receberam tanto.
combinando com isso aqui, a doação ultrapassou o limite que essa pessoa poderia fazer. Então, o que é que o Ministério Público fez? Ele faz um requerimento por cada um deles, pedindo a quebra do sigilo fiscal e analisa esse sigilo fiscal, ou seja, a declaração de imposto de renda, e propõe uma ação específica. Numa perspectiva otimista, quanto tempo demora isso para ser efetivado? Dentre milhares de doadores. Isso hoje já é isso que eu estou esclarecendo. A partir do processo da eleição já se aprendeu. Hoje eletronicamente. Eu não sei se tecnicamente seria isso, mas é um robô que atua na Receita Federal que faz essa análise, não são pessoas. Bom, os adversários do fim do financiamento empresarial, ou seja, aqueles que acham que a proibição, que o mero financiamento de pessoas físicas não será capaz de acabar com a fraude, também lançam um outro argumento, que é o risco de quem lida com dinheiro vivo. Antigamente, posto de gasolina e empresa de ônibus davam muito mais do que hoje quase ninguém paga, todo mundo paga com dinheiro de plástico, cartão. Mas alertando para a entrada do tráfico e outras medidas aí, jogo clandestino e tal, com quem movimenta muito dinheiro em espécie. Há esse risco, realmente? Sim, há o risco. O caixa 2 do dinheiro vivo sempre se identificou nas eleições. Esse caixa 2 é um caixa, assim, bem, vamos dizer assim, não rastreável, porque você pega um conjunto de notas e essas notas, elas não dá para rastrear. Notas, o senhor fala fiscais? Ou cédulas? Cédulas. Nota de dinheiro, cédulas, né? Dinheiro em espécie, né? Na verdade, é muito difícil acabar com a fraude no financiamento. Mas o senhor concorda que o fim do financiamento empresarial, pelo menos em tese, teria sido um movimento no sentido de colocar em condições igualitárias os competidores? Sim, porque você constrói uma possibilidade de que as campanhas se financiem pelo que elas são, não pelas as relações sociopolítica, econômica que os candidatos têm, adquiriu e etc. Então, qual é o melhor dos mundos? É que as campanhas, elas chegassem a se financiar pela proposta. Vou dar um exemplo, que isso provavelmente vai ter nas próximas eleições. A campanha do Obama. A campanha do Obama teve Foi financiada $20, $30 na internet, que é o crowdfunding, né? Que é o financiamento da patota. Vamos lá. Exatamente. A campanha do Obama, ela teve um grande financiamento a partir da internet. Mesmo que não haja nenhuma reforma política, vamos supor situação zero reforma política, que não dê tempo para aprovar, não dê tempo, que isso fique para eleições futuras. Reforma política vai ter. Talvez não dê tempo de fazer uma grande reforma agora. Mas o crowdfunding, ele vai acontecer nessas próximas eleições. Então, o crowdfunding, ele possibilita o financiamento pela ideia do candidato. Esse é o melhor dos mundos, que aquele candidato que empolgue a população, a própria população financia ele. É claro, isso pode ser considerado utopia? Tá. Nos Estados Unidos, o Obama teve uma grande quantidade de recursos. Claro que teve financiamento empresarial lá, mas ele teve uma grande quantidade porque chegava um momento que aquilo era uma forma de fazer campanha. Lembra lá nas primeiras eleições para presidente, final da década de 80, início da década de 90, as pessoas vendendo voto na rua para arrecadar fundos para a campanha do candidato lá, o vereador, o prefeito lá da cidadezinha. Depositando na continha do banco via internet fica mais fácil. É muito mais... E aquilo tem uma coisa especial. Aquilo mobiliza, cria militância em prol daquele candidato.
E motiva pela participação. Exatamente. Professor, eu sinto interrompê-lo porque nós chegamos aqui ao limite de tempo do nosso programa aqui. Aqui é o nosso compliance, nós não podemos estourar, senão a gente vai ter que fazer um corte. Eu agradeço imensamente sua presença aqui na TV Senado, no Cidadania, e já está convidado para voltar aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, estou à disposição para debatermos esses temas de direito eleitoral. Muito obrigado. Você gostou dessa entrevista? Acha que as perguntas foram corretas? Mande um WhatsApp para 61 999 61 1616. Se preferir telefonar, ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211. Se quiser ver de novo ou baixar qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.